pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão aqui curtindo o nosso canal, o AbajuCast. E hoje voltamos com mais um episódio sobre a reforma eleitoral às escuras. Vamos tratar aqui com o nosso querido Fábio Amorim e temos hoje como convidado o Dr. Wesley Machado, promotor de justiça eleitoral. E eu quero dar oportunidade para os colegas fazerem uma rápida apresentação sobre vocês, falarem rapidamente nome, currículo e dizer o que vocês pensam em um tweet sobre essa reforma eleitoral às pressas que nós estamos vivendo aí no nosso país. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Meu nome é Fábio Tavares Amorim. Sou membro aqui do Abaju, tenho a feliz oportunidade de tratar com vocês novamente em um novo encontro sobre um tema tão importante para a nossa democracia e ladeado aqui de pessoas brilhantes também, né, que eu tenho certeza que esse debate vai ser de alto nível. Academicamente, eu sou mestre em Direito pela USP, me formei em Direito do Estado, uma área de Direito Público, tenho algumas especializações também e sou professor universitário, tendo já, em relação a esse tema que a gente vai debater hoje, já tendo sido professor convidado da pós-graduação da UFAM com o Tribunal Regional Eleitoral, sobre registro de candidatura, propaganda eleitoral e alguns outros temas. E vamos tentar debater esse assunto de uma forma mais clara possível e que faça com que o nosso espectador, né, tenha conhecimento sobre o que está sendo debatido de forma tão rápida, como sempre acontece perto do processo eleitoral. Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Machado, sou promotor no Ministério Público do Estado do Amazonas, sou promotor eleitoral na 17ª Zona Eleitoral do Amazonas, professor de Direito Eleitoral no Gran Cursos Online, sou professor da especialização da Faculdade Atami e também da Faculdade IDP Brasília. Para mim, é uma alegria estar aqui ao lado da doutora Carla, doutor Fábio, para que juntos possamos discutir a reforma eleitoral. Como o próprio doutor Fábio já disse, é comum que em anos pré-eleitorais nós tenhamos debates e modificações legislativas no âmbito eleitoral e parte do que está acontecendo nós vamos discutir ao longo desta tarde. Então, para você que está aí, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência e não saia daí porque nós conversaremos sobre importantes temas ao longo deste dia. É isso aí, sempre um prazer estar reunido, né, para tratar desses diversos temas. E hoje nós tratamos aí sobre essa reforma eleitoral. Contextualizando rapidamente, nós estamos num ano pré-eleitoral, ano que vem teremos eleições gerais, a presidência, o nosso Congresso Nacional. E como nós temos vislumbrado, né, ao longo desses anos todos e de toda essa troca de governos e de gestões para o nosso executivo legislativo, a cada vez temos aí algumas alterações sobre como que esse pleito se dá, como que são as regras do jogo, e essas regras do jogo, né, muito propriamente nós sabemos que somos regidos pelo princípio da anualidade. Então, por que essa pressa? Né? Por que às escuras? Porque a intenção é que essas alterações já entrem com força total e vigorando para as eleições de 2022. Então, eles têm até outubro desse ano para fazerem essas alterações. E eu queria abrir aqui já com essa primeira abordagem da nossa pauta, que diz que qual que é a justificativa plausível, né? A que vocês pontuam geralmente haver essa mudança? Há uma necessidade dessas mudanças frequentes, de reforma, mini-reforma, nesse processo eleitoral, né, para o nosso processo eleitoral brasileiro como um todo? O que vocês pensam aí sobre esse fato? Vou começar aqui, Wesley, se você me permite, depois você pode abrilhantar aí, finalizar essa primeira parte. Mas eu acredito, assim, a gente conseguindo entender um pouco do que é política, né, a gente consegue perceber que todo o processo eleitoral ele está relacionado, toda mudança no processo eleitoral, ele está ali relacionado a uma tentativa de manutenção do poder,
uma tentativa de que o sistema consiga trabalhar, aperfeiçoar o sistema, mas com que ele consiga trabalhar favoravelmente a quem está ali no poder já e quer manter o poder, porque é muito difícil a gente fazer uma reforma eleitoral para dentro, né? Quando a gente está dentro da própria casa e a gente quer mudar as regras do jogo, geralmente não vai acontecer ali aquele sonho, aquela utopia que todos nós brasileiros temos, né? Uma real reforma do sistema brasileiro que atenda os verdadeiros anseios da sociedade e da nossa democracia. Sobretudo porque a nossa democracia é um presidencialismo de coalizão, nosso país é imenso, os interesses que estão em guerra ali no Congresso Nacional são diversos, os mais amplos possíveis, e cada um quer, como a gente pode dizer popularmente, puxar um pouco da sardinha, né? Como é que é o ditado? É pouco pirão primeiro. Então, esses movimentos, esses interesses, eles estão relacionados, evidentemente, em todo o processo eleitoral, a gente vê uma tentativa de proteção, uma tentativa de algumas mudanças pontuais que são, de fato, de interesse da população, mas a gente não tem também como falar de forma taxativa que as mudanças são todas de forma ruim para o sistema, né? Até porque, como a gente está em processo de evolução, e nesse processo de mudança de perspectiva, sempre pode existir uma regra ou outra ali que, de fato, nascendo com um intuito, acabe aperfeiçoando posteriormente o sistema. Carlinha, Fábio, eu acho extremamente importante a cada eleição nós termos o Congresso Nacional debatendo algumas modificações pontuais. Nós temos a alteração constante da realidade social, nós temos mudança constante da forma de se fazer campanhas eleitorais e também o surgimento a cada ano de novos aspectos ou de novos instrumentos tecnológicos que podem ou não ser utilizados ao longo de uma campanha eleitoral. Então, é extremamente importante que nós tenhamos esse debate legislativo para a atualização, modernização e adaptação das leis eleitorais. O problema é que nós estamos, neste momento, diante de uma grande reforma eleitoral, às vésperas do ano eleitoral, daqueles que estão elaborando as próprias leis. A própria modificação está sendo elaborada por aqueles que poderão ser beneficiados ou prejudicados por essas modificações legislativas. Então, quanto à necessidade de reforma, sempre há necessidade de nós atualizarmos a nossa legislação. Aliás, nós estamos diante de um código que é de 1965. Há muito se debatia sobre a necessidade de se atualizar o Código Eleitoral, de se aprovar o novo Código Eleitoral. Agora, o que se discute é, será que este é o melhor momento histórico para que se faça alterações tão profundas? Será que nós temos um ambiente legislativo mais adequado para que, neste momento, nesta quadra, nós promovamos esse debate para reunião de todas as leis em um único diploma normativo, as leis eleitorais em um único diploma normativo, e então promova-se modificações que podem impactar negativamente nas eleições vindouras? Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no nosso país, nós estamos diante de embates de grupos ideológicos, nós acompanhamos ao longo do 7 de setembro manifestações populares um pouco mais ácidas e talvez este não seria o momento histórico mais adequado para esse tipo de modificação. Mas, apesar disso, nós estamos acompanhando o Congresso Nacional com uma reforma extremamente rápida. Não sei se o tempo que foi dado é o mais adequado, mas está lá no Congresso Nacional e temos que esperar que saia, temos que torcer, na verdade, para que saia o melhor possível, o menor dano possível para a nossa sociedade. E, diante desse panorama, nós vivemos aí uma democracia que é muito pujante, né? Verificamos que sempre há essas alterações. Existe também, como o próprio Wesley pontuou, a necessidade de um amadurecimento para que a legislação reflita o que realmente ocorre no seio social, né? Mas, diante de todas essas alterações, do que vocês vêm acompanhando historicamente,
quais as reformas que vocês pontuam assim, que tenham sido importantes, que vocês conseguem agora dizer, eu creio que essa época, essa reforma, ela atendeu o reclame social, ela realmente foi direto ao ponto daquilo que a nossa sociedade precisava. O que você acha sobre esse ponto, Wesley? Fábio, eu vou começar dessa vez. Nós tivemos lá na década de 90, Carlinha, um importante diploma normativo que foi aprovado. Claro, primeiro lá a Lei Complementar 64 de 90, uma lei de inelegibilidade, logo após a promulgação da Constituição, foi um importante marco normativo à época para criar situações de impedimento, situações que inviabilizavam algumas candidaturas com a finalidade de proteção de alguns princípios constitucionais, dentre eles a normalidade e a legitimidade das eleições, como aquela inelegibilidade decorrente do abuso de poder, que era um importante marco que nós tivemos da década de 90. Depois, nós tínhamos um grave problema. Carla, a cada eleição, o Congresso Nacional aprovava um arcabouço legislativo para cada eleição. Isso gerava uma grande instabilidade, havia um reclame social para que houvesse uma maior estabilidade nas leis eleitorais, motivo pelo qual, em 1997, nós tivemos a aprovação da Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504, e essa lei teve a finalidade de evitar que o Congresso Nacional, a cada eleição, aprovasse as leis, de novo, todas as leis, numa forma inteira. E aí pretendeu-se, nessa Lei 9.504, dar um recado que, daqui para frente, nós temos uma lei, essa lei é estável, e essa lei será conhecida com antecedência por todos os atores do processo eleitoral. Só um parêntese em relação a 9.504, que eu acho bem importante pontuar, é que ela vem como se fosse um código eleitoral, né? Hoje, atualmente, nós utilizamos ela como um complemento essencial ao código. É impossível hoje você operar numa eleição se não tratar essas duas que são os mais importantes nesse sentido, não é isso? Pode verdade. Continuar, então. No que se refere a processo eleitoral, a campanha, fazer eleições em si, o diploma normativo mais relevante que nós temos é a Lei das Eleições, a 9.504, claro que aliado a algumas disposições ainda contidas no Código Eleitoral. Em 1999, nós tivemos ainda uma outra modificação legislativa, a Lei 9840, que foi o nosso primeiro diploma normativo decorrente de uma iniciativa popular de leis, que introduziu o artigo 41A na Lei 9.504 para criar a captação ilícita de sufrágio, para prever que a compra de votos não era apenas um crime eleitoral, mas também ia gerar a perda do mandato, a cassação do registro, a cassação do diploma. Depois, nós tivemos, aí já pulando um pouco, um outro diploma normativo importante, a Lei 11.300 de 2006. Essa Lei 11.300 mudou diversas disposições relacionadas à propaganda eleitoral com a finalidade de tornar as campanhas eleitorais menos onerosas. Aliás, Carlos, foi em 2006 que as campanhas eleitorais ficaram mais chatas. Foi proibido showmício, foi proibido outdoor. Todas essas modificações para tentar criar uma maior igualdade de oportunidades entre os candidatos. Depois, nós tivemos algumas modificações, a 12.034 em 2009, a 13.091 em 2013, mas em 2015 nós tivemos uma importante lei, a mini-reforma de 2015, que trouxe uma série de modificações também tendentes a tornar as campanhas eleitorais menos onerosas. Em 2016, nós tivemos uma decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4650, com a previsão da incompatibilidade do financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, o que motivou o Congresso Nacional, em 2017, a aprovar as leis 13.488 e 13.487, já com a implantação no sistema jurídico dessa proibição de financiamento de campanha por pessoas jurídicas, mas prevendo-se uma forma também de limitar os gastos nas campanhas eleitorais. Nós tivemos a retirada de uma das principais fontes de financiamento, então a gente criou tetos previstos em lei, tetos para as campanhas eleitorais, além de se criar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEF, que ficou tão debatido e depois foi
modificado. Em 2019 nós tivemos uma outra modificação, mas não é tão relevante. Mas de 2015 para cá, é importante notar que as principais modificações legislativas foram tendentes a diminuir o custo das campanhas eleitorais. Mas, apesar dessa tentativa, Carla, em 2018, nós tivemos o emprego de aproximadamente 5 bilhões de reais apenas nas campanhas eleitorais. Parece que essa intenção do legislador de diminuir o custo das campanhas eleitorais, limitar as formas de campanha eleitoral, não refletiu no menor ônus das campanhas eleitorais. Elas custaram 5 bilhões oficiais, fora o que nós tivemos de uso de recursos não oficiais nas campanhas eleitorais. É uma grande linha do tempo aí, né? E é muito interessante ver que existe uma marcha, um movimento, algo que é definitivamente refletido em uma intenção dessa elaboração. No entanto, no mundo fático, às vezes, né, não opera esse mesmo sentido, esse resultado, como é o caso desse gasto de dinheiro. E em tratando desse panorama, Fábio, o que você pensa acerca disso? É necessário, então, diante desse debate que nós fazemos, um novo Código Eleitoral? Você acredita que há esse reclame do ordenamento jurídico em haver esse ponto de reset aí, em ter um Código Eleitoral mais sistematizado, estruturado? Olha, Carla, a gente podia trabalhar essa questão por dois aspectos. Um aspecto é o aspecto real, se a gente realmente precisa sistematizar todas as normas em um código, utilizando aquela nossa concepção da codificação do direito, né, que tudo tem que estar dentro de um código, dentro de uma mesma norma. A lei aprovada, ela é lei, estando dentro de um código ou fora de um código. Então, isso seria mais um aspecto didático para a gente aprender, estudar e saber que as matérias estão todas reunidas dentro de um mesmo ordenamento, um mesmo código, né, um mesmo ordenamento ali. Isso também seria bom, por um lado, porque a gente evita o famoso catianga real, né? Que o advogado, aquele que tem mais conhecimento das minúcias de diversas normas que existem, né? Ele consegue se sobressair na área, né? Mas isso daí é uma questão também que pode ser resolvida com o conhecimento. A gente estudar as normas, saber pegar uma boa doutrina e ler todas as legislações e conseguir trabalhar eleição a eleição com ela. Então, de forma real, para mim, a gente não precisa de um código novo. O que o Brasil precisa, em termos de mudança de paradigma político, são normas novas. E normas novas podem ser provenientes de reformas das próprias já existentes. A gente pode revogar tudo e criar uma nova norma unificando todos os dispositivos, ou a gente pode reformar as atuais já existentes naquilo que for necessário. Esse reset legislativo, ele não existe no Brasil. Não existe proposta legislativa hoje no Brasil que vai fazer esse... Na verdade, existe propostas que discutem parlamentarismo, por exemplo. Mas dentro do nosso presidencialismo, o que nós temos em termos de propostas são reformas pontuais de questões atinentes à forma de acesso ao poder, a forma de manutenção do poder e algumas outras questões burocráticas ali. Mas esse reset, de iniciar de novo, vamos mudar tudo que não deu certo até agora, infelizmente, para desespero de nós brasileiros, de nós cidadãos, ele não existe ainda. E nós, como operadores no direito, guardamos, às vezes, essa sensação, que é uma sensação ilusória, né, de que a vinda de um código em que comporte todas as normativas referentes àquela matéria, necessariamente organiza aquele sistema, né? Às vezes nós guardamos esse sentido de que até o movimentado Congresso, quando faz essa renovação legislativa nesse sentido, é assim, vamos arrumar essa bagunça. Está tudo uma bagunça, então nós precisamos converter, compilar tudo em um lugar só, para a gente saber como que isso está sendo regido.
E eu concordo com essa visão sua que não necessariamente inovar e renovar, evoluir normativamente é compilar normas em um só lugar, né? No nosso sistema existe muito essa noção de que o código traz essa ordem em si. E você aponta, Wesley, o que você aponta hoje como os principais defeitos do nosso sistema eleitoral? Se você acredita que existem defeitos nesse sistema? Nós temos muitos defeitos, mas você me permite, com todo respeito, com todo carinho que eu tenho, eu discordo, mas e acho extremamente necessária essa discussão sobre a aprovação de um novo Código Eleitoral. Nós estávamos diante de um código de 1965, é o Código de 65, feito ainda sob a égide de um regime militar, que trata de mecanismos e diversos crimes, inclusive inusuais, que não são mais ligados e diretamente adequados para tratar da nossa realidade social. Então, era muito importante que nós tivéssemos a aprovação de um novo Código Eleitoral, de uma atualização legislativa, da adequação desse código à realidade e supressão, inclusive, de algumas contradições entre Código Eleitoral, a Lei 9.504, os quais são regidos por princípios diferentes. A Lei 9.504, nós já estávamos durante o regime democrático, o Código Eleitoral do regime ditatorial. O que eu vejo como inadequado é o tempo de discussão disso. Nós estamos em uma discussão assodada, uma tramitação assodada no Congresso Nacional, e também o cenário político atual não seria o mais adequado para essa discussão. Nós precisaríamos de mais tempo, de participação das organizações da sociedade civil organizada nessa discussão, uma maior abertura para que a sociedade acompanhe o que está acontecendo, o que está sendo discutido, e mais tempo para que isso aconteça. Então, para mim, é muito importante que se aprove um novo Código Eleitoral. Não agora, não com este Congresso Nacional, mas, enfim, nós temos muitos problemas que viabilizam candidaturas de pessoas que são mais conhecidas, que geram, inclusive, algumas situações que geram a quebra de igualdade de oportunidades. Nós temos problemas nessa pulverização dos partidos políticos, com mais de 30 partidos políticos, e era importante a gente criar mecanismos para evitar essa grande pulverização, que por muitas vezes até impede que o eleitor consiga identificar a agremiação partidária que está de acordo com o que ele acredita, com seus valores, com a sua ideologia. Mais de 30 partidos, e agora, qual dessas mais de 30 agremiações tem ou defende o que eu penso, o que eu acredito, os meus valores? Isso é um problema que nós temos no nosso atual sistema. Criou-se um problema em 2019 para estabelecer que gastos com advogados e escritórios de contabilidade estão fora do limite das contas de campanhas eleitorais, ou seja, eu posso gastar o quanto eu quiser com advogado e com contador, que isso nem entra no cômputo do limite de gastos, isso é um problema. Vai fortalecer as candidaturas de quem tem mais recursos financeiros, mais uma vez quebrando a igualdade de oportunidades. Nós temos um problema da total ineficácia das prestações de contas. Carla, você como promotora eleitoral, eu como promotor eleitoral, a gente sabe o tempo que tiram de nós na análise dos processos de prestações de contas para que, ao final, não aconteça nada. Nós não temos um efeito prático, ainda que nós tenhamos graves irregularidades. Se lá atrás não houver a propositura da ação adequada, como efeito de uma desaprovação de contas, nós não temos nenhuma consequência. Então, nós temos uma série de problemas que precisam ser resolvidos, mas que, ao contrário de serem resolvidos, eles estão sendo agravados nessa reforma eleitoral vindoura, se tivermos a aprovação do Código Eleitoral como está, ou como foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e foi para o Senado Federal. Fizemos uma contextualização geral, né, acerca do sistema, das atuais normativas, né? E agora vamos tratar mais especificamente. Nesse meio tempo, entre um bloco e outro, nós sempre trazemos aqui alguma pontuação, um anúncio, e eu gostaria de destacar aqui o trabalho do Wesley Machado, né, que, como nós dissemos, é promotor eleitoral, e tem nas redes sociais uma hashtag, um perfil específico, é o @gabaritando eleitoral,
porque, como poucos sabem, ele trabalha academicamente, é professor de cursinhos e tem sempre tratado de temas atuais no eleitoral, então eu deixo aqui a indicação, sigam o perfil dele, curtam, comentem, compartilhem e estejam lá na @gabaritando eleitoral para estar sempre atualizados aí sobre esses temas, né, do eleitoral que são muito propriamente abordados por ele. Parabéns pelo trabalho, Wesley. E aqui eu já gostaria de trazer um tema que é bastante polêmico, que trouxe bastante polêmica em 2020, porque foi uma modificação trazida apenas de forma jurisprudencial, que era a questão das cotas, tanto para financiamento quanto para candidaturas dos candidatos negros, né? Inclusive trazendo uma interseccionalidade em relação às candidaturas de mulheres, né? Para que houvesse um maior fomento dessas candidaturas de mulheres negras. E aí eu gostaria de te provocar aí, Fábio, para tratar um pouquinho sobre essa reforma, de que modo que ela vem agora nessa reforma eleitoral, se vem com força, se você acha que foi um tema que foi propriamente tratado de modo adequado, né? Porque nós tivemos uma grande dificuldade, depois o Wesley pode até comentar acerca disso, até na própria fiscalização dessa jurisprudência, porque ela traz de modo cogente a aplicação já de imediato nas eleições de 2020, mas não trouxe objetivamente que requisitos e critérios iriam ser avaliados e que tipo de punições ou sanções iam ser aplicadas naquele momento, né? E ficou algo muito a critério dos órgãos de controle dentro do pleito eleitoral. Então, o que você traz aí, Fábio, o que você entende sobre esse tema e se você acha que isso está sendo trazido de modo adequado nessa nova reforma, com esse tempo de discussão que teve? Carla, assim, em relação à eleição de 2020, como eu nem atuei nem na parte jurisdicional como assessor, como eu costumava fazer, e nem academicamente, eu estava um pouco mais ligado a algumas outras cadeiras de faculdade, eu vou deixar até o Dr. Wesley, eu acredito que ele foi em Coari, salvo engano, né, que ele estava vinculado, e lá... Já estava em Maitá, já. Na última já estava em Maitá. Graças a Deus, né? Porque conheci a realidade do município de Coari, fui procurador-geral do município durante um ano, e foi um ano realmente complicado. E eu sei o sofrimento do MP nos municípios do interior do Amazonas, porque já consegui atuar em algumas outras áreas, aqui no Castelo Careiro, em Iranduba. Realmente o MP tem um trabalho enorme e que justifica, inclusive, essa questão da prestação de contas que o Wesley estava falando. Especificamente em relação a essa mudança que está ocorrendo, não tenho como falar se foi uma mudança de fato adequada, que atenda aos interesses da população, porque não teve um verdadeiro diálogo com a população. Mas a gente tem que destacar aqui que é um avanço em termos de financiamento, né? Em termos de participação das mulheres e negros, e pessoas negras, não só mulheres, mas e pessoas negras, porque na reforma que passou pela Câmara e que foi também aprovada pelo Senado, nas próximas eleições, né, de 2022 a 2030, vão ser contabilizados em dobro os votos das mulheres e dos negros para fim de distribuição de recursos do fundo partidário e também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, isso já gera a gente espera que gere uma significativa mudança na sociedade para que esses grupos que são minoritários do ponto de vista de representação política, mas não são minoritários em termos de população, e de sociedade, para que eles tenham efetiva participação na política e que tenha cada vez mais interesses em trazer essas pessoas para dentro das agremiações e aí fomentar o debate democrático cada vez mais diverso, né, prezando pela diversidade. Existe uma preocupação aqui que talvez eu acho que seja uma preocupação que o Wesley vai poder falar melhor, que você também conhece, Carla, e que a gente sofreu aqui no Amazonas, especificamente em Manaus. Não vou me recordar se teve alguma decisão desse tipo em outro município, mas em Manaus nós tivemos alguns casos de que as cotas femininas, né, estavam sendo deturpadas para
somente para cumprir aquele requisito da lei ali e nada mais. Na verdade, essas pessoas, na maioria das vezes, sequer faziam campanha, e aí obtinham recursos para fazer campanha, e etc., e atendiam um mínimo, aquela porcentagem mínima, né, de representação que os partidos têm que ter, justamente para poder lançar cada vez mais candidatos. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter também em termos de financiamento. Como é que isso vai ser, como é que isso de fato vai ser dado, porque a norma no papel, ela nem sempre ela produz o resultado que a gente espera que ela produz. O papel aceita tudo, como a gente fala. E aí entra justamente essa preocupação também do tempo de debate dessa mudança, dessa reforma Sim. eleitoral. Será que o tempo foi suficiente para a gente saber se esse era a real necessidade da população? Essa questão foi debatida com grupos técnicos que poderiam melhorar ali a redação, ou ainda grupos étnicos, ou ainda grupos minoritários que participassem do debate e sentissem que esse é um processo que não é de cima para baixo, mas é um processo que decorreu da sociedade, de um debate público. Isso tudo a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos para poder debater, já que a reforma foi, nesse ponto, foi aprovada pelo Senado, né, e agora está, salvo engano, foi isso, né, ela foi aprovada pelo Senado, e está voltando para a Câmara para poder debater. Esse foi um dos pontos que acabou passando, né? Então, eu acompanhei, coincidentemente, eu participei de uma live pelo Comitê de Combate à Corrupção do Estado do Amazonas, e, à época, nós tratamos acerca justamente dessas questões da representatividade feminina e da representatividade de raça no direito eleitoral. E à época, coincidentemente, havia acabado de acontecer a audiência pública que trazia os representantes de movimentos negros e dos movimentos de gênero no país para contribuir com o tipo de alteração que poderia ser elaborada no Código Eleitoral. Várias dessas pessoas trouxeram sugestões de redação dessa normativa. E o que me chama a atenção é que, mais uma vez, nós tratamos de um pluripartidarismo técnico e fictício, que, para mim, no nosso país é desenvolvido de modo fictício, que é o que o Wesley, mais uma vez, pontuou aqui muito propriamente, que é a questão de, muitas vezes, as pessoas não saberem que tipo de pauta, que tipo de matéria, que tipo de teoria aquele partido, né, qual que é a fidelidade daquele partido, de que modo que ele elabora suas pautas e o seu esquema de atuação para que ele possa eleger candidatos que sejam fiéis àquela pasta, àquela mentalidade que o partido prega aos seus agremiados, né? E nós temos essa dificuldade de identificar porque no nosso país, como fomenta o pluripartidarismo, são muitos partidos e muitas vezes há uma dança muito grande de candidatos de um partido para outro. Houve tentativas dentro da legislação de fazer de modo mais forte a imposição dessa fidelidade partidária a esse candidato, principalmente depois de eleitos, né? E por que eu tenho tratado disso aqui? Porque, mais uma vez, nós deixamos as obrigações do partido de lado em relação à instrução das pessoas, né? Em relação à formação de agremiados com maior consciência política. E quando nós não temos essa atuação, essa obrigação do partido em trazer consciência política, nós não fortalecemos as minorias dentro dessas agremiações, porque o que nós sentimos na fiscalização dessas candidaturas são mulheres que, na verdade, não têm autonomia, elas estão ali para cumprir cota legal, né, para cumprir o número. São negros que, às vezes, não têm uma representatividade dentro do que a raça dele exige, socialmente falando, quando ele estiver ativamente como um representante político no Congresso, né? E essa é a grande crítica que nós temos ao nosso sistema eleitoral quando se trata da representatividade. E é o que acontece. Por exemplo, eu vivenciei
um partido que não cumpriu a cota de gênero, foi preciso fazer a intimação para que complementasse em diligência essa questão, apresentou uma candidata à eleição e, lógico, semana antes do pleito, ela apresentou um pedido junto à Justiça Eleitoral para desistir do registro de candidatura dela, claro, né? Sem muita surpresa nesse caso. Por quê? Existe uma obrigação legal nesse sentido, mas não há requisito a se comprovar de que essa mulher efetivamente representa uma figura de liderança. E eu fiz reunião com as mulheres e perguntei, mas vocês não têm interesse? É isso da forma como pinta? Eu disse, não, doutora, nós temos interesse, o que nós não temos é incentivo, o que nós não temos é autonomia. Enfim, para não fugir muito dessa pauta, né? Rapidinho, aproveitando só isso que você falou, que é realmente interessante. Certo. Também estava na proposta que passou pela Câmara, mas foi rejeitado no Senado, em relação a esse dispositivo, a permissão para que as fundações partidárias criassem instituições de estudo, pesquisa e de educação política com atividade de ensino ampla, né? A relatora, inclusive, tinha entendido, a Tibete, que a ampliação desse escopo das atividades do partido seria matéria regulada, que deveria ser regulada em lei e não deve ser incluída na Constituição. Só que a gente estava falando aqui de um código eleitoral, né? uma lei complementar. E aí acabou ficando nesse vazio. Algo que, em termos de educação, não se exigiria muito esforço, até porque partidos podem fazer palestras, congressos e etc. E aí a educação vai estar ali permeada, você vai conseguir difundir não só a sua ideologia, que não acontece, mas o intuito daquela participação. E aí a gente vê o Congresso, no momento que ele podia marcar a posição ali e falar, não, vamos caminhar nesse sentido de aprovar o Senado, no momento que ele podia marcar a posição, ele retromarcha e fala que não. 2 momentos que o Senado foi muito triste, né? Tanto nessa questão, quanto na questão de não autorizar a diminuição do percentual para a iniciativa de lei no Brasil. Eu acredito que também vai acabar sendo objeto dos nossos próximos debates, aí, do nosso estudo. Wesley, pode trazer também alguma experiência que você tenha tido nesse matéria, nesse assunto, né, somar, mas de pronto eu já queria que tu engatasse aí num outro tema que tem sido muito, muito debatido nessa reforma, que é a questão do voto distrital, né? O voto distrital, o que ele traz de alteração aí no nosso sistema, né? Existe uma mudança, uma tentativa aí de mudança do sistema proporcional para o sistema majoritário, isso vai se aplicar também ao legislativo, de que modo que isso vem sendo desenhado nessa reforma? Carla, rapidinho, só em relação às cotas, eu sou extremamente crítico à decisão que foi tomada inicialmente pelo TSE, depois pelo Supremo Tribunal Federal, de transferir a discussão de um tema tão importante para uma casa jurídica e não para a casa política. Para mim, esse tema tinha que ser debatido pelo Congresso Nacional, claro, com a participação da sociedade civil organizada, mas não no âmbito de um tribunal, que é composto por pessoas não eleitas, que não receberam o mandato popular para tratar dessa espécie de temas. E eu não posso afirmar que eu posso estabelecer critérios, eu posso estabelecer requisitos, impedir candidaturas, condicionar partidos políticos a partir de decisões judiciais apenas decorrentes de princípios. Não, nós precisávamos de segurança jurídica, precisávamos de critérios, precisávamos de procedimento para que isso fosse fiscalizado. Mas o mecanismo não foi dado para a gente, o instrumento veio com base em uma decisão genérica e caiu aqui na ponta para que nós pudéssemos resolver e ver como é que ia funcionar essa questão de cotas. Aqui no âmbito do município de Humaitá, nenhum caso prático ou concreto foi trazido para a discussão judicial, e dada a ausência de qualquer elemento ou critério técnico ou mínimo para que os órgãos de controle pudessem fiscalizar, esse tema não foi objeto da atuação do Ministério Público Federal no exercício das funções eleitorais aqui no município de Humaitá.
Quanto ao sistema distrital, uma das discussões... Só uma questãozinha, Wesley, que essa questão da segurança jurídica, inclusive, é um dos pontos que nós temos mais debatido no AbajuCast, quando se trata do tema eleitoral. Porque, em geral, no eleitoral é uma área em que nós temos uma das grandes interferências do judiciário na feitura da regulamentação, né? Um dos exemplos é o voto impresso. Nós já tivemos por 2 vezes o Poder Legislativo se pronunciando em instituir o voto impresso no nosso país, né? Aqui longe de qualquer crítica a essa iniciativa, mas a Casa Legislativa, como representação do povo, se manifesta nesse sentido, e nas 2 vezes essa lei foi afastada ou derrubada a eficácia pela Casa Jurídica, né? E aí traz muito esse descrédito ao sistema que as pessoas têm. Mas voltando aí, então, só aproveitando esse ganchinho aí do que tu disseste. E rapidinho, já que você trouxe o gancho, eu vou puxar o gancho. Lembra, a gente menciona minorias, mas as mulheres são maioria e os negros são maiorias na sociedade brasileira. A forma que eu entendo de eles passarem a interferir mais, terem mais poder e, a partir daí, conseguirem eleger mais candidatos, é nós, enquanto povo, ingressarmos na estrutura partidária e participarmos da tomada das decisões. Os partidos políticos são estruturas democráticas, têm os seus estatutos que prevêem as formas de tomadas de decisões, e enquanto nós, povo, não tomarmos conta dos partidos políticos, enquanto nós, povo, não estivermos lá para evitarmos que os caciques sejam os responsáveis pela tomada das decisões, a realidade não será alterada. A estrutura partidária é indispensável para que a gente consiga impactar e influenciar na formação da vontade política do Estado. Enquanto nós estivermos alheios e avessos a partidos políticos, decisões contrárias aos nossos interesses, aos interesses sociais, continuarão a ser tomadas. Então, eu defendo que o povo entre no partido, se filie e comece a participar da estrutura partidária, que só então nós teremos melhores candidatos, depois os melhores candidatos eleitos melhores e, finalmente, decisões políticas melhores sendo tomadas pelas casas legislativas. Quanto ao sistema distrital nada mais é do que a adoção de um sistema majoritário. E está se discutindo a adoção deste sistema majoritário, sistema distrital, para a eleição dos deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores. Ou seja, nas casas legislativas em que atualmente se adota o sistema proporcional, está-se em discussão para a adoção do sistema majoritário. Mas isso tem graves problemas. Quer dizer que nós, inclusive na formação das casas legislativas, levaremos em consideração só a vontade da maioria. Isso já acontece no Poder Executivo, em que a vontade da maioria é responsável pela escolha do mandatário, do chefe do Poder Executivo, e nós vamos trazer esse modelo para a escolha dos nossos parlamentares, mas como que os diversos segmentos sociais serão representados dentro das casas legislativas? Como que os anseios dos diversos segmentos sociais serão levados em consideração na elaboração dos diplomas normativos? Para mim, ainda que haja a aprovação da adoção do sistema distrital, que é uma forma de sistema majoritário, para os cargos de deputado, vereador, se isso acontecer, para mim, nós estaremos diante de uma mudança inconstitucional. Isso porque a Constituição Federal tem como um de seus fundamentos, lá no artigo 1º, inciso 4º, o pluralismo político. E o pluralismo político deve fazer com que, inclusive dentro das casas legislativas, diversos segmentos sociais consigam a sua representatividade. E isso hoje é viabilizado a partir da adoção do sistema proporcional. Os partidos políticos, ao receberem votos de segmentos sociais, na proporção dos votos, elegem candidatos. Esses candidatos, no exercício de seus mandatos, representam esses diversos setores da sociedade brasileira. Se a gente adotar só sistema majoritário, isso vai ficar prejudicado e a gente vai afetar o pluralismo político enquanto fundamento da República Federativa do Brasil. Então, para mim, se for aprovado, é uma perda e, para mim, é uma modificação inconstitucional por afetar um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E em relação à cláusula de desempenho, o que vocês vislumbram aí dessa alteração? Ela também impacta nesse aspecto? O que vocês
entendem sobre isso? Vou falar um pouco, Carlinha, porque eu, pelo menos, estou pegando uma aula aqui com o Dr. Wesley. Né? Sim, a gente começa a saber muito, aí tem uma outra pessoa e fala, não, não sei nada. Mas é ótimo esse pessoal, está aprendendo muito aqui também. Então, eu prefiro falar primeiro e depois deixar ele me corrigir, se for o caso aqui, sem problema nenhum. Eu tenho algum problema com cláusula de barreira, desde quando eu fui assessor aqui na Assembleia Legislativa de parlamentar que ocupava bloco minoritário. Eu acredito que a cláusula de barreira é um mecanismo que ela não é... Eu acredito, não, tenho certeza que ela não é um mecanismo tipicamente brasileiro. A gente tem na Alemanha, a gente tem na Espanha, a gente tem em Portugal, em diversas proporções, né, de forma de conceitos diferentes, mas ela existe em alguns países, e no Brasil a gente já tentou, acho que foi em 95, implantar, foi suspensa pelo próprio Poder Judiciário, assim como você estava falando, que o Supremo se mete em algumas questões que não deveria se meter, ou deveria, né? Mas fato é que aconteceu isso, eu acho que, podem me corrigir se eu estiver errado, acho que foi em 95, e aí a gente teve, em 2018, a cláusula colocando a reserva de desempenho para garantir que somente os partidos que obtivessem para as eleições da Câmara de Deputados, no mínimo 1,5% dos votos válidos, distribuídos em 1% dos territórios da federação, distribuídos em 1/3 das unidades da federação, 1% até em cada deles, ou seja, que elegeram 9 deputados federais, ia ser possível o acesso a algumas regalias, como tempo de televisão, fundo eleitoral e etc. Se a gente for passar para o ponto que a gente está criticando aqui, principalmente o Dr. Wesley, que ele foi bem enfático, de representação política e de partidos minoritários poderem ter livre acesso ao poder e aí chegarem ao poder de uma forma mais igualitária, ou se mantiverem no poder, a gente vai, com certeza, criticar aqui a cláusula de desempenho, embora possa ter, por um outro lado, a diminuição dessa tão odiosa, desse pluripartidarismo que a gente tem no Brasil, né? Que a gente, de fato, não sabe nem qual é a ideologia que cada partido prega. Bom, nesse aspecto de ideologia, se a gente for pensar em ideologia e não de representação política e do poder ser cada vez mais diversificado entre os diversos ambientes da sociedade, eu sou um pouco crítico porque, de fato, os partidos no Brasil, data máxima vem, eles não adotam nenhuma ideologia. A gente vê político de esquerda chegar no poder e agir de forma igual ao que se esperava da direita, a gente vê a direita chegar no poder e agir de forma igual como a gente esperava da esquerda. Então, a ideologia aqui realmente ela é uma desculpa ou ela é um termo utilizado para você conseguir defender coisas que você considera certa em termos de partido político, mas a gente sabe que no Brasil os partidos, infelizmente, não funcionam igual nos Estados Unidos. Não é assim. E até lá também a gente não tem como cair nessa ilusão de que o partido republicano só prega uma coisa. Enfim, isso para mim é uma certa utopia. O fato é que a cláusula de desempenho, eu acredito que, me corrijam de novo se eu estiver errado, mas ela surgiu mais recentemente com a questão do próprio Partido Rede de Sustentabilidade. E ele foi, na época que era a presidente, não sei se é presidente do partido hoje, é ainda a ex-ministra Marina Silva, mas na época que ela estava com uma ascensão muito grande, representava ali um risco, ela começou a criar rede, diversos parlamentares saíram dos seus partidos para ir para a rede de sustentabilidade, criou-se o mecanismo para que ela não tivesse tempo de TV. E, embora tenha sido uma questão pontual, assim, a gente pode falar, realmente não foi isso, a gente está falando de uma república, e nesse igual Brasil a gente vai atribuir a única causa ao partido Rede de Sustentabilidade na Marina Silva. Se foi ou não, foi ali pontual, naquele momento que surgiu o debate, como todos os anos tem debate de questões de forma assodada, mas aí criou-se, então, desde 2018, acho que até 2030, algumas limitações de acesso ao fundo partidário, e aí de necessidade de que os partidos atinjam determinado número de políticos
para poder ter representação, tempo de TV. E eu acho que lá em 95 ainda existia, inclusive, espaço na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não podia ter sala, não ia poder ter assento na mesa diretora, etc. O fato é que hoje criou-se justamente só para fundo partidário e aí para tempo de televisão, rádio e propaganda também. O que acaba privilegiando quem está em partidos maiores, os políticos que já são conhecidos estão em partidos que possuem representação e acaba deixando de fora ali, dando menos espaço, na verdade, não fica de fora, mas acaba tendo menos espaço, aqueles que estão em partidos que têm baixa representação política. Certo, aí estamos aqui caminhando para os nossos minutos finais e eu queria deixar para vocês o questionamento para encerrar nosso episódio de hoje. Uma pena que esse episódio poderia durar assim horas e horas, que é um debate muito bom. Mas de que modo vocês acreditam que essas mudanças vão interferir, né? Nós já tratamos muito disso até aqui, mas de um modo geral, na escolha, né, do povo em relação aos seus representantes, isso pensando muito nesse quadro de extrema polaridade que nós estamos vivendo, né? E nessa tentativa de desenhar uma terceira via aí no nosso país, que vai vir bem desenhada, assim, uma terceira via com várias vias no meio e os dois polos apertando elas. Então, o que vocês acreditam que essa reforma vai trazer de positivo, de negativo aí nos minutos finais, para que a gente possa encerrar esse debate acerca da reforma às escuras? Carla, deixa eu só fofocar em relação à cláusula de barreira. Em relação à cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, a sua criação, dentre outras razões, deu-se ao aumento de registro de partidos políticos ali nos anos a partir de 2004, 2005, inclusive, eu lembro que eu estava no TSE quando houve o pedido de registro do Partido Nacional Corintiano, e nós temos uma grande Partido Corintiano, e nós temos uma grande dificuldade, uma grande crítica à forma do nosso presidencialismo, o doutor Fábio até falou no início, nós temos um presidencialismo de coalizão, e quanto maior o número de partidos políticos, mais difícil é a governabilidade. E aí criou-se essa cláusula de desempenho lá inicialmente em 95, com a Lei 9.096 de 95, artigo 13, 56, 57, aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade da cláusula criada pelo artigo 13, porque à época, dos 27 partidos políticos existentes, apenas 7 poderiam exercer os principais direitos partidários. E aí, finalmente, nós tivemos a criação de uma outra cláusula de barreira já em 2017, em que o Congresso disse: se continuar a criação desse monte de partido político, nós teremos ainda maior dificuldade para o funcionamento entre os poderes executivo e poder legislativo. Aí criou-se mais uma barreira, mais uma forma de tentar frear essa criação de partido político. Eu lembro que passou até pelo TSE um partido ligado ao Flamengo. E aí, se esse partido fosse levado à frente, ele com certeza, dado o número de torcedores flamenguistas que nós temos no Brasil, seria possível, inclusive, a gente ter a criação desse partido. Veja, então, para frear um pouco, criou essa barreira. Mas, terminando, para mim, a reforma eleitoral, se ela for aprovada, para mim, ela pode trazer, como está, ela pode trazer diversos retrocessos no controle e na criação de impedimentos para a violação ou para se evitar a violação de princípios constitucionais, em especial a igualdade de oportunidades, que ela será vulnerada, e também a normalidade e a legitimidade das eleições, além da tentativa de frear a possibilidade que nós, membros do Ministério Público e magistrados, possam sair de suas instituições para participar das eleições e concorrer a cargos públicos eletivos. Militares conseguem se eleger, delegados conseguem se eleger, outros servidores públicos conseguem se eleger, mas magistrados e membros do Ministério Público não podem. Por quê? Nós somos uma subcategoria de cidadãos? Qual a razão fática que faz com que eu seja uma categoria e todos os outros servidores podem? Mas nós temos alguns retrocessos sociais
que serão enfrentados caso nós tenhamos a aprovação dessa reforma do jeito que está e na pressa que está sendo discutido. Eu vou, até porque a gente está terminando, Carlos, eu vou subscrever essas razões do Dr. Wesley. Eu ainda vejo um pouco de cautela a possibilidade de membros do MP e juízes de se elegerem, e não vejo eles como uma subcategoria de cidadão, nem nada assim, mas eu acredito que deveria ter uma espécie de quarentena, vamos estipular assim, alguma outra forma de a gente conseguir fazer com que o magistrado ou o promotor, se quiser se candidatar, fique um certo período longe da magistratura, longe da carreira que ele se encontra, para poder se candidatar. Os militares não têm isso, eu sei, Wesley. Os militares, inclusive, ficam na ativa, os militares da ativa, e saem só no dia do próprio registro, na própria convenção, na própria data da convenção, eles se afastam. Eu sei disso, mas eu acho que tem uma questão talvez mais atual, digamos assim, uma herança atual desses últimos 4 anos, e aí a gente tem 2 magistrados de grande nome no Brasil que se envolveram com política, né? Não precisa aqui nominar, todo mundo sabe quem são, e a gente fica um pouco apreensivo com a possibilidade de que a própria magistratura seja utilizada de forma direta ou indireta ainda por obtenção de voto ou qualquer outra vantagem dentro de um pleito eleitoral. Fora essas questões que a gente está falando que a gente não concorda, eu tenho que falar aqui, agradecer, né, pelo Senado. Vamos ver como isso vai ficar na Câmara, porque eu achei realmente um verdadeiro retrocesso, como a gente está falando aqui, mas a impossibilidade de um tribunal conhecer questão nova eleitoral sem observar a regra da anualidade eleitoral. Né? Não sei se vocês tinham com certeza ciência disso, mas a Câmara aprovou uma norma que o Supremo não poderia mudar a interpretação de lei eleitoral 1 ano antes. E aí, isso de fato seria um retrocesso, porque as questões eleitorais, a gente está vendo, elas talvez serão debatidas até o último dia do prazo, para poder fazer mudança na regra eleitoral, e aí a norma ia ser aprovada e o Supremo jamais poderia fazer qualquer análise sobre ela antes das eleições. Ou seja, a eleição ia ser o que o parlamento de fato quisesse, não o que a Corte Guardiã da nossa Constituição deva entender sobre ela. E aí essas questões como, por exemplo, Wesley, a inconstitucionalidade do voto distrital, elas não valeriam para as eleições que a gente fosse aprovar a norma. Se ela fosse aprovada agora e até dia 1º de outubro, o Supremo não conseguiria, em tempo hábil, debater essa questão para que ela não valesse para as próximas eleições. Isso seria um verdadeiro retrocesso, um absurdo. É lógico que, aprovada uma norma com esse conteúdo, ela também seria inconstitucional. Com certeza. Ninguém tem dúvida disso. 10 segundos. Nesse ponto, inclusive, que você está falando, é muito importante que os tribunais eleitorais, uma vez fixado o entendimento para uma eleição, então um caso de uma mesma eleição, ele não mude o entendimento para casos posteriores. Então, dentro de uma mesma eleição, que seja estabelecido o mesmo entendimento jurisprudencial, porque senão a gente vai abrir a possibilidade de o Joãozinho da esquina ser julgado de um jeito e o João Grandão do Partidão ser julgado de outro jeito. Então, a estabilização jurisprudencial ela é importante dentro do mesmo pleito, mas não um ano antes da data da eleição. Mas julgado o primeiro caso daquele assunto, que a partir daquele caso estabeleça-se a jurisprudência para todos os casos vindouros da mesma matéria. O famoso dever de coerência do juiz. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer demais a vocês por esse tempo aí de ouro que vocês disponibilizaram. Obrigada ao nosso convidado. Ela fica cortando aqui, Pago. E esse foi o nosso episódio do AbajuCast, Reforma Eleitoral às Escuras. Não esqueça de deixar o seu like, seguir o nosso canal Abaju TV e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.